O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América, vocês também estão conosco aqui no Santuário, ou ainda nos acompanham pelas nossas redes sociais, YouTube e Instagram. Escutamos a carta aos Colossenses. A princípio, a carta aos Colossenses parece nos dar uma perspectiva de uma gnose. O que é isso? De pensarmos em Deus, e o importante é pensar em Deus. O modo com que a gente age não importa, mas o importante é pensar em Deus. Os conhecimentos, o modo de viver, não, só pensar. Por que falo isso? Paulo vai dizer no versículo 9 do capítulo 1, desde que recebemos essas notícias, as notícias de como a comunidade de Colossos cresce, não deixamos de rezar insistentemente por vós, para que chegueis a conhecer plenamente a vontade de Deus. Conhecer plenamente a vontade de Deus, com toda a sabedoria e com o discernimento da luz do Espírito. Daí então a importância que parece ser dada ao conhecer. O conhecimento ligado à sabedoria é como que uma iluminação do Espírito, e isso supostamente bastaria. E alguns da comunidade de Colossos começam a se colocar assim, conhecendo a Deus, sendo o conhecimento de Deus a base, simplesmente, para viver segundo a sua vontade. Mas não é. Não basta somente conhecer. Vou dar um exemplo mais prático. Se o conhecimento realmente implicasse em viver uma vontade, vou dar o exemplo mais bobo possível. Quantas vezes, ou em quantas circunstâncias, uma pessoa dentro de casa vai dizer: eu não gosto que você fale deste jeito. E daí então, o bem-aventurado ou a bem-aventurada, porque isso não é mérito e demérito somente dos homens, tá, senhoras? Recolham-se a insignificância das senhoras nessa perspectiva, que as senhoras são muito boas para cobrar, mas também são muito boas para errar. Depois de dito isto,
Eu não gosto de tal coisa. Eu não gosto de tal comportamento. Aí o bem-aventurado ou a bem-aventurada, daí então, no seu acesso de raiva ou nas suas contrariedades, ela vai fazer exatamente o quê? Aquilo que o bem-aventurado ou a bem-aventurada não gosta. E faz de propósito, não é por esquecimento. Não é porque ficou lesado de vez em quando. De vez em quando eu dou um acesso aqui e perco a razão. Não, é por picardia. Isso acontece, é a chamada pirraça. E como tem gente pirracenta que já tem cabelos brancos. Não são poucos. Alguns jovens também. Não basta o conhecer. É por isso que no versículo 10 começa um desdobramento muito interessante. Pois, se conheceis, para chegar ao conhecimento pleno, com toda a sabedoria iluminada do Espírito, deveis levar uma vida digna do Senhor. O que é uma vida digna ao Senhor? O que é uma vida digna conforme o Evangelho? O que é uma vida digna como quem respeita as leis? O que é uma vida digna de quem realmente honra a vida com outra pessoa? O que é uma vida digna de quem sabe os seus... É alguém que vive conforme a consciência e a ciência dos seus compromissos. Deveis levar uma vida digna do Senhor para lhe ser desagradáveis em tudo. Quer dizer, se eu o conheço, se conheço o que ele nos ensina, então o meu proceder a todo momento, com todas as pessoas, nos meus acessos de raiva ou na minha calma, viu? Casais bonitos aqui. Eu me pauto não simplesmente pelos meus sentimentos ou pelas minhas emoções, mas por aquilo que eu devo ser e fazer. Porque quem age somente com os seus instintos são os animais. Mas nós somos animais, mas nós somos pelo menos racionais, não é verdade? Deveis produzir fruto em toda boa obra e crescer no conhecimento de Deus. Vejam bem, deveis produzir frutos em toda boa obra, em tudo o que fizerdes. Tudo transpareça o conhecimento que tendes. E à medida com que assim o fizerdes, crescereis também no conhecimento de Deus, animados com muita força pelo poder de sua glória, de muita paciência. Eu não preciso entrar em detalhes, né? E constância. Eis aqui o ponto. Paciência, já sabemos muito bem, constância significa o seguinte: todo dia, toda hora, todo minuto, estar atento, constantemente atento em... Se eu conheci o que o Senhor nos ofertou no mistério de sua cruz e por nós, e Ele que foi paciente e constante conosco, então também eu serei. Com alegria, dai graças ao Pai que vos tornou capazes de participar da sua luz, que é a herança dos santos. Aqui, finalizo esse ponto. Dar graças a Deus, porque Ele nos fez participar de sua vida, de sua luz. E o que é isso? Isso é, definitivamente, a herança dos santos, ou o prêmio dos separados, aqueles que entenderam o que significa ser pertencente a Cristo, batizado. É muito singular que a postura cristã não pode estar simplesmente vinculada ao fato de conhecer ou discorrer sobre Deus. Não está vinculada àquilo que hoje alguns estão chamando, eu chamaria de neo-evangelismo, onde nós encontramos-nos em teatros, pegamos a Sagrada Escritura, falamos inclusive besteiras, e aí as pessoas saem para as suas vidas, cada um vivendo do seu modo, consolados aparentemente por uma palavra bonita, que na maioria dos casos corrobora
para uma conduta inadequada frente a outras pessoas e descompromissada com a qualidade do viver entre outras pessoas, porque afinal de contas o que importa é o que eu paguei e o que eu vivi naquele instante. Essa perspectiva que cresce atualmente, vazia, não condiz exatamente com aquilo que Colossos o faz. E nós temos uma indicativa muito bonita no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11, que eu acredito ser iluminadora para realmente percebermos se nós estamos vivendo desse ato vazio, frívolo de só pensar em Deus, descomprometidos do modo com o qual precisamos nos portar dia a dia, a todo momento, a partir das seguintes cenas. Vejamos. Jesus está à margem de Genezaré, a população, o grupo começa a apertá-lo e ele sobe numa barca, que é a barca de Pedro. Pedro é um pescador experiente. Pedro não era um jovenzinho. Pedro, ao encontrar-se com Jesus, já tinha uma boa bagagem na sua vida. Com certeza ele já sabia como pescar e aonde pescar e entender os sinais das águas e, portanto, também da temperatura onde seria melhor pegar os peixes. Eles então trabalharam à noite. Tudo bem. Agora, ele que é um pescador que tem experiência, sabe das coisas, escuta de Jesus a seguinte expressão: avança para águas mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Podemos olhar se alguns fazem um discurso vocacional. Não, eu não vou entrar no discurso vocacional, vou entrar exatamente nesse discurso da prática. Porque vejam bem, se ele sabia como pescar, onde pescar, as técnicas de pesca, Jesus é carpinteiro. O que tem a ver uma coisa com a outra? Seria como se eu virasse para o cardiologista de minha mãe e de meu pai e falasse assim: eu acredito que nesse exato momento o senhor deveria fazer 5 pontes de safena em cada um deles. Eu formei em filosofia e teologia e tenho uma formação anterior, quando nós éramos formados também para a parte técnica adequadamente, em processamento de dados, computadores. O que eu entendo de coração? Nada. Bom, se eu fosse o médico de meus pais e escutasse isso, eu ia olhar para ele e ia fazer assim: você não sabe nem a hora que você está com fome. Porque é assim que eu penso, às vezes, quando algumas pessoas que não entendem nada de filosofia, de teologia, tentam dar algumas lições para a gente. Aí você olha assim e fala assim: E não é pretensioso isso. É uma reação natural. Porque se a pessoa fala uma bobagem do que ela não conhece, qual é a sua reação? Por que eu estou trazendo isso exatamente? O que Jesus entenderia de pesca? Nada. Entretanto, Simão expressa da seguinte maneira: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Ponto. Exercemos a tarefa com o conhecimento que tínhamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Por que ele lança as redes? Porque ele reconhece em Jesus mais do que simplesmente alguém que tem algumas palavras bonitas. Ele não chama Jesus de Deus e de Senhor, ele chama Jesus de mestre, como alguém que tem uma palavra relevante, que leva em consideração a palavra relevante dessa pessoa. Como muitos que, na sua autossuficiência e conhecimento diante da vida, podem inclusive achar em Jesus uma palavra interessante. E é exatamente isso que marca o tempo atual.
quando nós temos esses grupos que eu acabei de me referir, que se encontram em determinados lugares e eles ficam, só partilham e vivem um momento teatral, cômico ou até mesmo extremamente catártico ou efusivo de emoções, falando de textos bíblicos, cantando canções bonitas e saindo dali, continuam usando de mulheres e de homens para o seu prazer. Continuam contribuindo com a corrupção que é evidente. São negligentes quanto ao compromisso legal. Eu acho que eu não preciso discorrer mais. Todos já entenderam do que eu estou falando. Onde o uso de drogas em suas festas é claro. E de vez em quando nós nos espantamos porque alguns que são ilustres também levam meninas. Isso segundo notícias passadas, tá ok? Isso acontecido mais nos Estados Unidos, é importante dizer, porque senão depois vão vir para cima de mim. Mas como, por exemplo, temos um caso de escândalo vinculado a um artista importante desde o ano passado nos Estados Unidos, que levava crianças para suas festas para iniciá-las sexualmente. É claro que no Brasil isso não acontece, né, gente? De tal maneira que de que adianta conhecer? Esse conhecer sobre Jesus faz alguma diferença? Mas Pedro talvez seja exatamente essa pessoa que reconhece em Jesus uma palavra interessante. E aí vem o passo de todos nós e de todos os outros, que podemos nos reunir como uma multidão que não tem identidade, que não tem rosto, porque multidão não tem identidade, não tem rosto, não tem compromisso, multidão não tem o mínimo de horizonte. No entanto, que um monte de gente para onde tem um grupo reunido sem nem saber o porquê está ali. Basta um ficar olhando no meio de uma praça para o alto, onde tem prédios, que todo mundo começa a olhar, nem sabe o que está olhando. Todos nós, inclusive alguns que se sentam em nossos bancos, precisamos fazer essa reflexão. Eu sou do tipo que só pensa, só gosta de escutar, só pensa, só gosta de cantar, só fala, só gosta de escutar. Ou somos aqueles que agora, não, essa palavra é relevante, pelo menos tenta colocar em prática a palavra que ele ensina. Se move em colocar em prática a palavra que ele ensina. Se coloca à disposição de fazer um pouco mais a vontade dele. Como eu vou saber a vontade de alguém se eu não presto a atenção? Ele então, de modo simples, joga as redes e pesca uma quantidade imensa de peixes. E aí sim, depois que ele coloca em prática, se move, se comporta, trabalha, coloca o seu conhecimento em funcionamento, marcado pela orientação daquele que realmente teria somente uma palavra bonita, ele percebe o que essa mesma palavra, daquele, Jesus Cristo, que todos ficavam ao redor somente para escutar, quando se coloca em prática, o que se faz como cotidiano de todos os dias tem uma nova força, uma nova rentabilidade, uma nova fecundidade. Eu não estou falando de trabalho e eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de vida. De tal maneira que então, quando ele percebe que escutar, saber a vontade dele, escutá-lo, colocar em prática o que ele ensina, faz toda a diferença, ele, Pedro e todos os outros dizem: Senhor. Agora não é mais mestre. Há uma diferença entre mestre e Senhor. Porque mestre, qualquer um poderia ser. Agora o Kyrios, o Senhor, é um título atribuído somente a Deus. Daí então está uma marca fundante em Lucas: conhecer a Jesus Cristo como Deus
implica em colocar a sua palavra e aonde quer que nós pisemos, perceber que saber sobre Ele é diferente de viver com Ele. Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador, eu sei quem eu sou. Inclusive, o conhecimento exacerbado pode ser uma cilada para todos nós, porque podemos olhar tanto para nós como aqueles que são limitados e pecadores e acharmos que Deus realmente não nos alcance. Mas quem disse que o Senhor nosso veio em primeiro lugar para aqueles que estão prontos e organizados? Ele veio para quem Ele quis. E quem Ele quis encontrar? Comigo e com você. Agora, a gente pode querer viver com alguém, pode querer ter amizade com alguém, a gente pode querer construir uma vida com alguém. Se esse alguém não quiser, aonde um não quer, dois não brincam. Aonde um não quer, dois não vivem. Que o Senhor nos ajude com sua graça, constantemente. A parte dele está garantida. Agora, me perdoe, meu querido e minha querida. E se quiser fechar aqui, pode fechar também. Meu querido e minha querida, não adianta somente saber que Ele quer. O que você faz com o querer dEle, com a indicativa dEle? Só pensa? Ou se compromete em viver com Ele, em tudo que você fizer? Até nos momentos em que suas emoções parecem te roubar.